12 nomes gravados no tempo, 12 linhagens escolhidas por Deus. Uma promessa feita a um homem no deserto que atravessou gerações, moldou reis, desencadeou guerras e definiu o destino de uma nação inteira. Algumas dessas tribos desapareceram da história como fumaça que se dissipa no vento. Outras ressurgem no livro do Apocalipse, seladas para o fim dos tempos, e o mistério que une tudo isso pode estar se cumprindo agora mesmo, diante dos seus próprios olhos, neste exato momento. Tudo começou com uma voz que veio do invisível. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Assim Deus chamou Abraão para uma jornada sem mapa, armado apenas de uma promessa: farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não tinha filhos. Os anos passavam e Sara permanecia estéril. A promessa parecia uma ironia cruel. Até que o completamente impossível finalmente aconteceu. Do ventre estéril de Sara nasceu Isaque, o filho da promessa. Isaque gerou Jacó. E com Jacó, algo mudou para sempre na história. Numa noite solitária, ele lutou com um ser misterioso até o romper da aurora. Ferido, mas determinado, declarou: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o anjo respondeu: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Naquela noite de luta e ferida, nascia o pai das 12 tribos. Jacó, agora Israel, teve 12 filhos de 4 mulheres: Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Não foi uma família comum. Foi uma família marcada por rivalidade, ciúmes e traições que ecoariam por séculos inteiros. Cada filho recebeu um nome carregado de significado profundo, nascido das dores e esperanças de suas mães: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e Benjamim. 12 homens, 12 destinos, 12 linhagens que se tornariam as 12 tribos de Israel. O coração de Jacó pertencia a José, filho de Raquel, a mulher que ele sempre amara. Por isso José cresceu cercado de favores. Uma túnica colorida, sonhos proféticos, uma posição de honra entre os irmãos. Mas a inveja silenciosa foi se transformando em ódio declarado. Num dia comum, quando José foi ao campo visitar os irmãos, eles o jogaram numa cisterna e depois o venderam como escravo a mercadores ismaelitas. O sonhador seria levado ao Egito, acorrentado e humilhado. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial do faraó. Deus estava com ele e tudo que fazia prosperava de forma extraordinária. Mas a fidelidade não o protegeu da injustiça humana. Acusado falsamente pela esposa de Potifar, foi lançado numa prisão, esquecido, longe de casa, longe da promessa. Mas mesmo ali, Deus o exaltava. José interpretava sonhos. E quando o próprio faraó teve um pesadelo que nenhum sábio do Egito conseguiu decifrar, alguém se lembrou do hebreu preso. José foi trazido diante de Faraó e revelou: virão 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome devastadora. O rei ficou tão impressionado que o fez governador de todo o Egito. O escravo hebreu agora comandava a nação mais poderosa do mundo. Quando a fome chegou, seus irmãos desceram ao Egito para comprar alimentos, sem saber que o homem diante deles era o irmão que haviam traído. Eles se curvaram diante de José, exatamente como nos sonhos de décadas antes. José não se vingou. Chorou, perdoou e revelou quem era. Mandou buscar seu pai Jacó e toda a família. Israel desceu ao Egito. Antes de morrer, Jacó abençoou cada filho, mas quando chegou a José, fez algo completamente inesperado. Adotou seus 2 netos, Efraim e Manassés, como se fossem filhos seus. Com isso, José se tornaria 2 tribos. O número 12 seria mantido.
Mesmo sem território para Levi, o sacerdote de Deus, e mesmo com o mistério que ainda estava por vir. A família de Jacó prosperou no Egito. De 70 pessoas, tornou-se uma multidão, mas José morreu e surgiu um novo faraó que não conhecia sua história. Ele os viu como ameaça, e assim o povo escolhido foi lançado à escravidão. Mais de 400 anos de chicotes, tijolos e humilhação. Israel clamava e o céu parecia em silêncio, mas Deus ouviu e chamou um libertador. Numa sarça ardente no deserto de Midian, disse a Moisés: Tenho visto a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. Moisés, nascido hebreu, criado no palácio do faraó e exilado no deserto, voltou como voz de Deus. Vieram as pragas, o sangue no rio, os gafanhotos, as trevas e a morte dos primogênitos. Faraó cedeu. O povo saiu do Egito com pressa, mas diante do Mar Vermelho pareciam encurralados sem saída. Então, o impossível aconteceu. As águas se abriram, Israel passou a seco e o exército egípcio foi engolido pelo mar. Séculos de escravidão terminaram numa única noite épica e inesquecível. No deserto, Israel recebeu a lei, 10 mandamentos gravados pelo dedo de Deus, mas foi também no deserto que revelou sua rebeldia. Murmurações, idolatria, desobediência constante. Uma geração inteira morreu antes de entrar na terra prometida. Apenas 2 homens daquela geração cruzariam o Jordão: Calebe, da tribo de Judá, e Josué, da tribo de Efraim. Josué liderou o povo com obediência e coragem. As muralhas de Jericó caíram. Reis foram derrotados. Israel tomou posse da terra. Chegou então o momento da divisão. A terra foi repartida entre as 12 tribos, mas havia um segredo no mapa. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para o sacerdócio e não recebeu território. Sua herança seria o serviço no templo e as ofertas do povo. Para manter o número 12, a tribo de José foi dividida em 2, Efraim e Manassés. Assim as tribos se estabeleceram na terra de Canaã, 12 nomes marcando o solo de uma promessa que havia levado séculos para se cumprir. Mas a unidade seria frágil. Antes de morrer, Jacó havia reunido os filhos e os abençoado um por um, e suas palavras foram profecias. Rúben, o primogênito, perdeu a liderança por desonrar o pai. Simeão e Levi foram condenados pela violência. Judá recebeu a bênção mais nobre. O cetro não se apartará de Judá. De sua linhagem viria Davi, o rei, e mais tarde, o próprio Messias. Dan foi chamado de serpente e sua história seria marcada pela idolatria mais precoce de todas. Naftali foi comparado a uma gazela solta, símbolo de liberdade. Seu território seria palco dos milagres de Jesus séculos depois, cumprindo a profecia de que a Galileia dos gentios veria uma grande luz. Gade era guerreiro. Aser teria pão abundante. Issacar foi descrito como jumento forte, disposto ao serviço. Zebulon habitaria junto ao mar, tornando-se ponte de comércio marítimo. Benjamim, o mais novo, foi chamado de lobo voraz. De sua linhagem viriam o rei Saul e o apóstolo Paulo. O tempo passou. Depois da conquista, Israel viveu sob juízes. Mas o povo queria ser como as outras nações. Queria um rei. Saul, da tribo de Benjamim, foi o primeiro. Alto, imponente, mas desobediente. Deus o rejeitou. Então Davi foi ungido da tribo de Judá, um pastor de ovelhas que derrotou gigantes e uniu o povo com coragem e fé. Após Davi veio Salomão, que construiu o templo e levou Israel ao seu maior auge em glória e poder. Mas com sua morte, tudo começou a ruir. O filho de Salomão, Roboão, herdou o trono, mas não a sabedoria. Oprimiu o povo com impostos e trabalho forçado. A consequência foi imediata. 10 das 12 tribos se rebelaram. Sob Jeroboão, da tribo de Efraim, formaram o reino do norte, chamado Israel.
Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à dinastia de Davi, formando o Reino do Sul, chamado Judá. Essa divisão foi mais do que política, foi espiritual, e marcou o início de um desaparecimento que ninguém poderia prever. O Reino do Norte rompeu com Jerusalém, com o templo e com o culto a Deus. Jeroboão ergueu 2 bezerros de ouro e disse ao povo: "Estes são os teus deuses, ó Israel." A idolatria se espalhou como fogo em palha seca. Profetas foram perseguidos. As tribos do norte mergulharam num abismo de corrupção e pecado crescente. Os avisos chegaram por Elias, Eliseu, Amós e Oséias, mas foram ignorados. O coração endureceu. A aliança foi quebrada e o juízo estava chegando sem volta. Em 722 a.C. veio o juízo. A Assíria, império brutal e sanguinário, invadiu o Reino do Norte. Samaria, a capital, foi cercada, sitiada e tomada. A terra foi devastada. Homens, mulheres e crianças foram arrancados de suas casas e deportados para territórios estrangeiros. Os assírios transplantaram povos pagãos para habitar a terra de Israel. As 10 tribos foram removidas e nunca mais voltaram. O que sobrou foi silêncio, ruínas e uma pergunta que persiste até hoje. O que aconteceu com as 10 tribos perdidas? Os israelitas deportados pelos assírios foram assimilados. Casaram-se com estrangeiros, suas línguas mudaram, seus costumes desapareceram, sua fé se diluiu. Com o tempo, tornaram-se invisíveis à história, como fumaça que se dissipa no vento. Alguns estudiosos acreditam que foram completamente absorvidos. Outros acreditam que remanescentes sobreviveram em regiões distantes, nas montanhas da Pérsia, da Índia, na África ou até nas Américas. Mas há algo que nenhuma teoria histórica consegue apagar. Deus nunca os esqueceu. Em Ezequiel, ele revela uma visão poderosa. 2 varas, uma com o nome de Judá e outra com o nome de Efraim. E o Senhor declara: "Toma-as em tua mão, e elas se tornarão uma só." Uma promessa de restauração definitiva. Um dia o povo dividido voltará a ser um de forma permanente. O exílio não era o fim da história, era um parêntese dentro de um plano que nenhum império humano teria poder de cancelar. No livro de Ezequiel, capítulo 37, o profeta vê um vale cheio de ossos secos. Deus pergunta: "Filho do homem, poderão viver estes ossos?" E diante dos seus olhos, os ossos se juntam, nervos e carne surgem. O espírito sopra e um exército inteiro revive. Deus explica: esses ossos são toda a casa de Israel, não apenas Judá, não apenas Benjamim, mas toda a casa, incluindo as tribos desaparecidas. O que parecia definitivamente morto seria ressuscitado pela voz que criou tudo no princípio. No livro do Apocalipse, capítulo 7, as tribos reaparecem. 12.000 selados de cada tribo, protegidos, separados, preservados para os últimos dias. Nomes antigos que pareciam esquecidos voltam a ecoar na eternidade. Mas há algo misterioso nessa lista. A tribo de Dan está ausente. Ausência que muitos estudiosos associam ao seu histórico de idolatria e rebelião. E José, que havia sido dividido entre Efraim e Manassés, reaparece como nome unificado. Escolhas eternas feitas em silêncio. O que aconteceu com o Reino do Sul? Judá resistiu por mais tempo, sustentado pela promessa feita a Davi. Mas nem Judá escapou da decadência. Reis perversos se levantaram. O templo foi profanado, a justiça desapareceu. Em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia. Mas, diferente das 10 tribos do norte, Judá voltou. 70 anos depois, um remanescente retornou para reconstruir Jerusalém e manter viva a chama da promessa eterna. Foi de Judá que veio o maior cumprimento de todas as profecias. Jesus, nascido em Belém, da linhagem de Davi, da tribo de Judá, disse:
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para chamar de volta os que estavam longe, restaurar o que havia se perdido, reunir o que havia sido disperso. Não apenas as tribos físicas, mas todos os que, através dos séculos, haviam se afastado do Pai. A promessa feita a Abraão estava se cumprindo de dentro para fora. Hoje há judeus espalhados por todas as nações. Alguns mantêm suas raízes, outros desconhecem sua origem, mas a promessa continua viva. E se as tribos não estão apenas nos mapas antigos? E se elas estão misturadas entre os povos, entre rostos comuns, entre pessoas que nem sequer sabem de onde vieram, mas que ainda carregam no espírito um chamado ancestral? O apóstolo Paulo escreveu: nem todos os descendentes de Israel são Israel. Os filhos da promessa são contados como descendência. A história das tribos não terminou com o exílio. Elas foram dispersas, sim, mas não apagadas. Foram esquecidas pelos homens, mas não por Deus. O mesmo Deus que prometeu a Abraão uma descendência incontável está reunindo seu povo passo a passo, mesmo que o mundo não perceba. Cada retorno ao solo de Israel, cada judeu que voltou para a terra nos últimos séculos, cada nação que reconheceu o Estado de Israel em 1948, tudo isso faz parte do cumprimento de uma promessa milenária. A Bíblia começa com essas tribos e termina com elas. No Gênesis nascem, no Apocalipse são seladas. Seus nomes estão entrelaçados com o fim dos tempos, com o plano de redenção e com a manifestação final da glória de Deus. Quando João descreve a Nova Jerusalém no Apocalipse, os nomes das 12 tribos estão gravados nas 12 portas da cidade, não como memória histórica, mas como identidade eterna. O que Deus gravou nos portões da eternidade, nenhum exílio conseguiu apagar. Talvez hoje você olhe para o mundo e veja apenas nações em guerra, religiões em conflito, povos esquecidos. Mas aos olhos de Deus há uma linha invisível ligando tudo isso às promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Promessas que envolvem o retorno das tribos, a restauração de Israel e o reinado do Messias. O tempo está correndo. O que parecia apenas uma história antiga pode ser o prenúncio exato do que está por vir. O rei está às portas e os sinais estão diante dos nossos olhos. 10 tribos sumiram no vento da história, como folhas que se desprendem no outono. Mas o sopro de Deus ainda as conhece. Ele nunca perdeu o fio, nunca esqueceu um nome, nunca abandonou uma linhagem que havia chamado. O silêncio dos séculos não foi ausência, foi preparação. E quando Deus decide reunir o que foi disperso, nem os oceanos, nem os milênios, nem as fronteiras dos impérios conseguem impedir. O que Ele prometeu, Ele cumpre, mesmo que leve gerações inteiras. Você já parou para pensar que essa história pode ser muito mais próxima de você do que imagina? E se as tribos estão misturadas nas nações, ocultas nos rostos comuns, escondidas em sobrenomes que ninguém mais decifra? E se você for um descendente, ou se mesmo sem herança biológica, for chamado por Deus para caminhar junto com seu povo nos últimos dias? Porque a promessa não é apenas de sangue, é de fé, é de escolha, é de quem diz sim quando o chamado do Eterno chegar. A Bíblia nunca desperdiça palavras. E se os nomes dessas tribos ainda ecoam nas Escrituras até o Apocalipse, é porque elas representam mais do que sangue. Representam legado, representam identidade, representam uma história que Deus não abandonou. Uma história que talvez esteja mais próxima de se completar do que qualquer geração antes imaginou. O relógio profético está correndo e os nomes que pareciam esquecidos estão sendo lembrados por aquele que nunca esquece nada. O que começou com 12 filhos de um homem que lutou com Deus, numa noite de deserto, terminará com um povo redimido, unido, sob um só nome,
sob um só rei, com um só propósito eterno. Não porque os homens foram perfeitos. Eles não foram. As tribos pecaram, se dividiram, idolatraram, fugiram. Mas a fidelidade de Deus não depende da perfeição dos homens. Depende da sua própria natureza. E Deus é fiel, mesmo quando levam milênios, mesmo quando o mundo já não acredita mais. Talvez você chegou até aqui porque algo nessa história ressoou no fundo da sua alma. Talvez você também se sinta como uma tribo dispersa, longe de casa, longe da promessa, perguntando se ainda há um lugar para você no plano de Deus. A resposta está nas mesmas escrituras que registraram as tribos perdidas. Deus não esquece os que Ele chamou. Não importa o quanto você se afastou, o quanto o tempo passou ou o quanto o mundo tentou apagar o seu nome. Ele ainda o conhece. Profecia está viva, o relógio está correndo, e os nomes das tribos que o mundo esqueceu ainda estão escritos nas mãos de Deus. Cada promessa feita a Abraão ainda ressoa no presente. Cada tribo dispersa faz parte de um plano que avança, silencioso, invisível, mas absolutamente certo. Quando as tribos voltarem, e elas voltarão, não será apenas o retorno de um povo. Será o anúncio de que o fim está próximo, de que o rei está às portas, de que a promessa está prestes a se completar. A história das 12 tribos de Israel não pertence apenas ao passado. Ela é profecia viva que atravessa o presente e aponta diretamente para o futuro. Porque o Deus que chamou cada nome ainda está chamando, e em breve as tribos voltarão. Se essa história tocou a sua alma, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que o Deus que não esqueceu as tribos perdidas também não esqueceu de você. Ele lembra, ele age, ele sempre reina sobre tudo.